Bem, meus amigos, na aula passada o professor Creito falou da equação da reta, né? Vamos continuar com geometria analítica. Na sala de hoje, só coloquei aqui na equação geral da reta, a equação reduzida, né, da reta. Ele falou de dar 3 pontos, a condição de elemento de 3 pontos, né, 3 pontos são colineares, certo? E dar 2 pontos no plano é possível determinar a equação da reta. Você conheceu os pontos A e B, pega um terceiro, eu vi ele falando isso, você pega um terceiro ponto genérico, e é possível determinar a equação da reta, já que existem 3 pontos são colineares, o determinante deles é igual a zero, ok? Bom, a equação segmentada da reta, você toma 2 pontos da reta, né? Essa reta cortando os eixos x e y, e aí você pega um terceiro ponto genérico aqui, né, de coordenadas x e y. Esse ponto em x tem coordenadas P e 0, e em Y em coordenada 0, Q. E pega um terceiro ponto genérico e calcula os 3 pontos que estão alinhados e estão alinhados. Você calcula o determinante dele é igual a 0, e você encontra a equação segmentada da reta. É uma consequência da equação geral. Tanto a equação reduzida como a equação segmentada é uma consequência, ou seja, é derivada da equação geral da reta. Ok? Aí os pontos, voltar aqui, que é P e 0, Q e 0 e Q, e pega um terceiro ponto genérico aí qualquer. Bom, coeficiente angular da reta. Definição. É o ângulo formado entre a reta e o eixo 0x. Então, esse ângulo formado entre a reta R e o eixo 0x é o que a gente chama de coeficiente. Esse ângulo formado entre a reta R e o eixo 0x, dá para você saber que você calcula o valor desse ângulo, você encontra o coeficiente angular dessa reta. Pô, é dado o ângulo chamado de inclinação da reta. Como encontrar esse coeficiente angular da reta? Estou chamando M, coeficiente angular chamado de M, e é M índice R, então coeficiente angular da reta R. Observe, ó, se você olhar esse ângulo aqui no ponto A, é igual a esse, que são ângulos correspondentes. Essa reta aqui, ó, X, é paralela a esse segmento de reta pontilhado. Ok? Então, se eles são paralelos, esse ângulo é igual a esse, são ângulos correspondentes. Então, ó, se você olhar, voltando aqui o slide anterior, ora, se eu for calcular a tangente desse ângulo, me dá exatamente o coeficiente angular dessa reta. Ah, mas quem é a tangente do ângulo? A gente aprendeu que é o cateto oposto e o cateto adjacente. Se você voltar na figura lá, quem é o cateto oposto? A diferença do y de b menos y de a, dividido, e o cateto adjacente, x de b menos x de a, claro, com x de a diferente x de b. Pronto, você faz essas contas, você vai encontrando exatamente o coeficiente angular da reta. Ou se eu calcular a tangente do ângulo, eu estou exatamente encontrando o coeficiente angular dessa reta. Bom, aí, como encontrar a equação da reta, dado um ponto e o coeficiente angular? É o que os livros trazem para nós. Se eu conhecer esse ponto aqui de coordenadas x0 e y0, e eu conhecendo o coeficiente angular dessa reta, já que eu tenho essa inclinação aí, em ângulo alfa, é possível encontrar a equação dessa reta, chamada equação fundamental da reta R. Ok? Basta você fazer umas contas aí. Na verdade, você vai ter 2 pontos, né? Na mesma reta, pega um terceiro ponto genérico, os 3 pontos estão alinhados, determina o cálculo determinante e encontra a equação dessa reta. Bom, posição entre retas. Elas podem ser paralelas. Se são paralelas, se a reta R é paralela à reta S, esses dois ângulos alfa e beta são iguais, que são ângulos correspondentes. Ora, se são iguais, se o alfa, a inclinação da reta R, que é medido por alfa,
me dá o coeficiente angular da reta R, e alfa é igual a beta, então o coeficiente angular da reta beta, da reta S, que é o ângulo beta, me dá o coeficiente angular da reta S. Então, essas duas retas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais, porque a tangente de alfa é igual a tangente de beta. Ok? Concorrente perpendicular. Se elas for concorrente, pode ser concorrente perpendicular. Né? Nesse caso, os coeficientes angulares, eu não coloquei aqui, mas o coeficiente angular de um é o inverso da outra negativo. Ou seja, o m de R é menos 1 sobre m de S, ou m de S é menos 1 sobre m de R. Encontre isso aqui usando essa expressãozinha bem aqui, ó. Eu estou dizendo que beta é alfa mais 90. Por quê? Porque beta é um ângulo externo. Tem um teorema que diz que qualquer ângulo externo a um triângulo é a soma dos ângulos internos não adjacentes. Quem é não adjacente ao ângulo beta? 90 mais alfa. Então, se você aplicar a tangente dos dois lados aqui, no segundo ano, vai chegar lá no final que o coeficiente angular de uma delas é o inverso do coeficiente angular da outra negativo. Ok? Então, se elas são paralelas, os coeficientes angulares são iguais. Se são concorrentes perpendiculares, o coeficiente angular de uma é o inverso da outra negativa. Ou seja, m de R é menos 1 sobre m de S e vice-versa. M de S é menos 1 sobre m de R. Ou o produto das duas é igual a menos 1. Ok? Concorrente não perpendicular. Esse caso aqui, não existe uma relação entre os coeficientes angulares, nessa situação. A gente sabe que o beta é alfa mais θ, porque é um ângulo externo, é a soma dos internos não adjacentes. Distância de um ponto a uma reta. Eu tenho um ponto P, ó, eu tenho um ponto P e quero saber a distância dele até essa reta R. Se eu tenho um ponto P no plano, eu tenho coordenada x de P, y de P. E a reta R, que a gente conhece, o professor Cleide falou, que a equação geral é ax mais by mais c. Então, a distância do ponto P até igual a zero, né? A distância do ponto P até a reta R é dado por essa expressão aqui, ó. Eu não coloquei expressão, mas é dado pelo módulo, né? Pelo módulo de AX de P. Quando tiver X na reta R, substitui X de P. Quando tiver Y na reta R, substitui Y de P. Mais C, o módulo disso aí, sobre a raiz quadrada desses coeficientes da reta ao quadrado, de A ao quadrado mais B ao quadrado. Raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, a distância de P até R é o módulo, né, de AX, só que quando tiver X, eu boto X de P, mais BY, quando tiver Y, eu boto Y de P, mais C. E embaixo, dividido pela raiz quadrada dos coeficientes de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Distância de um ponto distância entre duas retas. Aqui é a distância entre duas retas. R e R'. Isso daqui eu já trouxe a definição direta. É dado pelo módulo. Esse módulo, na realidade, ele é só na parte do numerador. É dado pelo módulo de C menos C', onde C é da reta R, C' da reta R', e pela raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. E a área de um triângulo dado 3 pontos no plano. Ora, se eu tenho 3 pontos no plano, o A é x de A, y de A, o B é x de B, y de B, e o C é x de C, y de C. A área desse triângulo é dado por um meio do módulo de D, onde D é o determinante desses pontos em módulo. Onde D, não coloquei aqui, né? O D é o módulo do determinante desses pontos, né? Basta pegar esses pontos A, B e C, colocar a primeira coluna preenchida por X, a segunda por Y, e a terceira coluna preenche por 1, né? A unidade, isso aqui igual a zero. Se eu calculo esse determinante, se tem um valor. Então, é um meio do módulo determinante desses pontos, em módulo. Ok? Pronto. Isso é a nossa aula, né, de geometria analítica. Dá só uma continuidade na realidade.
E qualquer coisa, vocês podem deixar a pergunta que a gente esclarece. Essas fórmulas, na verdade, tem nos livros didáticos, ok? Tudo bem?